Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Eu também. De poder estar aqui com vocês nessa noite, poder partilhar algo do Senhor com vocês é um motivo de muita honra e alegria estar aqui com vocês. Podendo estar na mesa aqui com esses irmãos. Queria vir com mais tempo, mas vai dar certo. Amém? Bom, sem mais delongas, né? Gostaria de entrar num tema aqui que eu vim refletindo no Senhor e que eu creio que o Espírito Santo quer falar algo de uma maneira um pouco mais profunda conosco nesse tema. É algo que tenho certeza que todos aqui já ouviram várias vezes, talvez já conheçam até a palavra de cor, mas eu, em nome de Jesus, eu quero te pedir que deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Deixe o Espírito Santo trazer um pouquinho mais de profundidade nisso, que eu vou partilhar com vocês. É um tema maravilhoso e que nos estica um pouco, que diz o seguinte: aperfeiçoados no amor. Eu coloquei o título assim. Queridos, o texto de Hebreus 10, ele diz algumas, Hebreus 10, 23, ele tem algumas orientações ali, e eu queria me ater numa orientação para hoje. Eu gostaria de estimular os irmãos no amor. Essa é a minha missão hoje aqui. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. O primo, ele falou assim: não, vai até. Eu falei assim: não, me dê um horário, querido. Me dê um horário, porque senão eu vou atrapalhar o horário dos irmãos. Então, fiquem tranquilos, eu vou cumprir a missão aqui no horário. Amém? Fiquem comigo, em nome de Jesus. Olha só, vou colocar aqui uma introdução simples, só para contextualizar um pouco do que eu quero compartilhar. Lá, algo que a gente sempre compartilha aqui em Efésios 4, fala a respeito dos ministérios, amém? Para que os ministérios foram estabelecidos? O ministério fala de serviço, amém? Para que os ministérios foram estabelecidos? Para que nós possamos ter o pleno conhecimento de Cristo. Amém? E esse conhecimento, ao que ele fala, ele está falando de experiência e relacionamento. Ele não está falando de um fã-clube de Jesus que entende tudo da Bíblia, que já estudou, já fez vários cursos, sabe tudo até sobre o contexto da Bíblia. Do que está fora da Bíblia ele sabe. Aqui ele está falando de relacionamento e experiência. Amém? Queridos, uma coisa que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração nesse tempo é que se tudo que nós fazemos que não promove o relacionamento, nós estamos perdendo tempo. Se não promove o relacionamento com o Senhor e não promove o relacionamento entre nós estamos perdendo tempo. Porque os ministérios foram feitos para que nós possamos ter o conhecimento de Cristo. Cristo precisa ser revelado em nós e entre nós. Amém? Agora, quem não sabe aqui que Deus, a sua essência é o amor. A essência de Deus é o amor. Amém? E como é a expressão desse amor? Como é que Deus pôde expressar esse amor de fato e verdade? Ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer por nós. Amém? Foi justo esse negócio? Mandar um inocente para morrer por pecadores, inimigos de Deus? Não me parece tão justo, né? Mas essa foi a forma dele expressar o seu amor. Então, queridos, olha só, 1 João 4, um texto muito conhecido, fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Por enquanto estamos só na introdução aqui. Vai me amando, meu irmão. Já é um exercício, né? É um exercício. Agora, o que permeia toda a nossa rotina aqui como igreja, nossas ILs, nosso dia a dia,
Qual é a mensagem sempre que está no meio de nós? Que nós estamos vivendo o propósito eterno de Deus. Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Amém? Amém. Agora, por que você quer ser semelhante a Jesus? Já parou para refletir sobre isso? Por que você quer ser semelhante a Ele? Eu estava perguntando para o Lucas esses dias, meu filho menor, perguntando para ele, falei assim, filhão, a gente estava falando sobre Jesus, sobre quem era Jesus. Eu falei assim, filho, você sabe por quê que o papai e a mamãe gastam tanto tempo da nossa vida, da nossa rotina, com a igreja, com os irmãos e tudo mais? Ele, papai, não sei não. Eu participo de tudo, mas não sei. Eu falei, então vou te contar aqui um pouquinho mais desse negócio. Agora para nós aqui, por quê? Por que você quer ser semelhante a Jesus? Você quer ser aprovado por Deus? É por isso? Você quer ser reconhecido por Deus ou pelos homens? Você quer salvação? Você quer ser semelhante a Jesus para ter salvação? Você quer ser semelhante a Jesus para quê, querido? Lembra que eu te falei que se Deus é amor, e a expressão plena desse amor foi manifestada em Jesus, se eu quero ser semelhante a Ele, qual deveria ser a nossa expressão? Paulo, em 1 Coríntios 13, que é o texto mais conhecido que fala sobre o amor, ele apresenta atitudes, ações, que nós encorajamos a todos, não é verdade? Ele fala sobre aquele que tem a plena comunicação espiritual, aquele que entende todas as línguas, naturais e sobrenaturais. Olha que doideira. Todo aquele que tem um conhecimento pleno, natural e espiritual. Ele fala sobre a plenitude da fé, ele fala sobre toda a riqueza disponível, e sobre inclusive a capacidade em piedade de conceder toda essa riqueza para alguém, e até mesmo colocar a sua própria vida em risco. Mas ele estabelece que nada disso tem valor se eu não tiver o... Alguém se arrisca? Isso, vocês estão comigo? Amém? Se nós não tivermos o amor, tudo isso não vale de nada. Agora, eu queria fazer essa introdução toda, queridos, porque às vezes nós até temos um pouco de clareza sobre o destino que nós queremos. Queremos viver a eternidade com Cristo. Às vezes a gente se perde um pouquinho no destino, né? Mas eu creio que estamos alinhados com isso. Mas você já percebeu que se você pegar o teu GPS aí e falar assim, ó, quero ir para a eternidade, né? Com Cristo, quero viver com Cristo, plenitude dos céus e terra, do reino de Deus. Sabe o que o seu GPS vai perguntar? Ele fala assim, mas aonde você está? Você só consegue traçar uma rota e um caminho se você souber onde você está e para onde você quer ir. Então hoje, queridos, em nome de Jesus, o que eu quero a reflexão trazer aqui, nos encorajar no aperfeiçoamento do amor, é entender como nós estamos vivendo nesse processo hoje. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, porque isso é algo que eu só vou poder te encorajar numa reflexão, mas a revelação vem dele. Porque senão tudo que eu estou dizendo para vocês, amanhã nem vai ser lembrado. Mas se o Espírito Santo revelar a tua condição hoje, eu tenho certeza que a partir daí você vai ter clareza de qual a rota você precisa traçar para ter um alvo em Jesus. Amém? O texto básico que eu queria colocar é um pouco comprido. Eu tenho evitado, até fica uma dica aqui, a pegar pequenas porções dos textos da palavra, porque existe um contexto maior quando nós estamos falando sobre, principalmente quando Jesus está comunicando algo. Então, às vezes a gente pega pequenas porções e esquece de perder um pouco o contexto. Esquece e acaba perdendo o contexto. Lucas 6, eu queria que me ajudassem na projeção aí desse texto. Lucas 6, 28, de 28 a 36. Vocês podem me acompanhar? Essa é uma parte de um texto onde Jesus estava falando sobre um sermão para várias pessoas, para uma grande multidão. E diz assim, ó: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem
aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar-lhe a capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam assim? Fazei-o vós também a eles. Se amamos os que vos amam, se amais, desculpa, os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestas àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Como eu estava falando, queridos, o contexto desse momento aqui de Jesus, se você olhar um pouquinho a introdução, ele está falando de um povo, uma galera, uma multidão, que foi para uma planície e estava ali buscando a Jesus. Por quê? Pelo que ele dizia, pelo que ele oferecia como comida, porque ele curava e porque ele libertava. Era por isso que aquela galera estava lá. E aí, eles, até assim, nesse texto, eles vieram com um objetivo totalmente baseado nas tuas necessidades. Vocês lembram do texto lá de João, onde fala sobre também aqueles que se apresentariam diante de Jesus e falando assim: olha, eu curei em teu nome, eu preguei o evangelho, libertei os cativos, fiz grandes maravilhas, contudo eu vos direi, eu não vos conheço, aparta-te de mim, vós que só praticam a iniquidade. Você vê que num contexto ao qual as pessoas vieram simplesmente por aquilo que Jesus podia fazer, aí Jesus estabelece logo no início uma referência sobre o amor. Ele falou assim: não é sobre você suprir simplesmente suas necessidades, mas existe algo mais profundo. Se você quer de fato ser revelado como um filho do Altíssimo, como aquele que está se desenvolvendo como alguém semelhante a Jesus, existe um processo um pouco mais intenso. Se você olhar o início do sermão, que também eu peguei o miolo aqui do sermão, se você pegar o início do sermão, você vai perceber que ele cita dois tipos de pessoas ali. Primeiro ele começa a falar dos pobres: bem-aventurados vocês que choram, bem-aventurados vocês que são pobres, bem-aventurados vocês que têm fome, não é isso? Ou seja, bem-aventurados todos vocês que têm necessidades naturais. E depois ele fala: ai de vocês que acham que são ricos, que estão suficientes na sua natureza, que vocês acham que está tudo jóia, que está tudo bem, que vocês têm tudo que vocês precisam. Até penso que essa galera devia estar lá porque era curioso com Jesus, né? Ou porque poderiam ter tudo e deviam estar ali procurando uma cura, quem sabe. As duas pessoas que Jesus referencia aqui estavam buscando coisas especialmente naturais, amém? A expectativa era de ser suprido com algo natural e terreno. E muitas vezes na nossa vida a gente vive numa perspectiva limitada a isso. Eu até disse uma vez com os irmãos: falei, querido, pensa em todos os problemas que você tem na tua vida. Se tivesse tudo resolvido hoje, resolveu tudo, e aí? Tá bom para você? Tá sossegado? Agora é só esperar Jesus voltar? Será que não existe algo um pouco mais
profundo que o Senhor quer desenvolver em nós. De fato, Cristo em nós é a esperança da glória, mas será que quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo Cristo em nós? Porque se Ele é a expressão do amor de Deus, elas precisam ver isso em nós. Então não é simplesmente sobre ter as necessidades supridas, até porque Jesus começa o sermão, ó, fica tranquilo, suas necessidades vão ser supridas. Não é sobre isso não, eu tenho algo mais profundo para tratar contigo. Aí ele entra no texto, e aí nesse texto que eu citei, ele começa a estabelecer um novo fundamento, uma nova base, um novo princípio ao qual deveria ser o suporte para toda a nossa vida, que é o amor. Se você for olhar um pouquinho depois, ele estabelece aqui outras referências na sua pregação, falando sobre o perdido, para você não julgar, né, o perdido. Ele fala sobre nessa questão do perdido, ele fala sobre a justiça humana. Ele está falando assim, olha, não, a justiça humana não perdoa, você precisa perdoar. Ele fala sobre o cego e aquele que tem um cisco no olho, quer tirar a trave do outro, não é isso? Processo de cooperação mútua, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a árvore e seus frutos. Ele qualifica, na verdade, uma forma de a gente avaliar o nosso caminho pelo fruto. E conclui com referência das casas. Você lembram? Aquele que edificou sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Não é isso? Como um processo ao qual nos encoraja para uma prática de vida, ao qual nós estamos construindo a nossa casa num fundamento. Qual é esse fundamento? Às vezes, queridos, nós estamos percorrendo o nosso caminho e esquecendo do fundamento, que é o amor. E aí a gente começa a dar lugar à nossa justiça, a gente começa a dar lugar ao nosso jeito de cooperar um com o outro, a gente começa a dar lugar a avaliar os frutos com base em evidências humanas. A gente começa a construir nossa casa e abrindo mão de alguns fundamentos que a gente já crê, e aí daqui a pouco a casa balança e começa a cair, a gente não entende por quê. Porque, queridos, hoje o que eu quero encorajar vocês mais uma vez é no desenvolvimento da expressão do amor. Ele começa colocando que nós devemos amar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos, queridos? Nós éramos inimigos de Deus, aqueles que negam a cruz, que vivem em função de si mesmos, não é isso? Todo aquele que compete conosco ou vai contra nós se torna um inimigo, não é verdade? A gente pode até errar em alguma coisa, mas se ele está concorrendo conosco, já virou um inimigo, está me atrapalhando a minha vida, não é? Agora, assim como nós éramos inimigos de Deus, e Ele gratuitamente enviou o Seu Filho para nos resgatar e nos amar primeiro, assim nós devemos ser. Por isso que Ele traz essa referência. Agora, será, querido, que nós estamos disponíveis, como Jesus estava, para ser traído, para ser injustiçado, para perder, para ser roubado, para ser enganado, para ser ferido? Será que nós estamos disponíveis para isso, querido? Vocês acham que Deus tem prazer nisso? A questão aqui é que é neste processo é que a natureza de Deus é desenvolvida em nós. No momento aonde nós estamos dispostos, de fato, a viver numa perspectiva de vida que Jesus viveu. Aonde eu amo o meu irmão independente da minha condição. Onde eu amo o meu próximo independente das condições. Às vezes, queridos, nós estabelecemos condições para amar. Às vezes nós estabelecemos assim, olha, se você concorda comigo, então beleza, então vamos lá, vamos andar junto. Você crê em Jesus? Crê. Ah, eu também creio, então vamos embora. Você crê no Evangelho do Reino? Né? Creio, então vamos junto. Ah não, eu sou denominacional, então fica lá com seus irmãos lá. Né? Às vezes a gente estabelece condições para amar.
Às vezes a gente chega e fala assim: Ih, não, aquele cara ali não quer nada com Deus. Mas a gente estabelece condições para amar. Mas é no exercício, né, nesse exercício que de fato nós expressamos um amor de fato e verdade. Tem coisas, queridos, que não dá para eu explicar, só dá para viver. Pensa numa mãe. Pergunta para uma mãe assim, igual a Natália está aqui na frente: como é que é ser mãe? Ela vai falar assim: é maravilhoso. Como é que foi o processo do parto? Foi isso, foi difícil e tal, mas quando nasceu, que eu peguei no colo a primeira vez, que eu olhei ali, eu chorei. Eu chorei muito quando vi meus filhos pela primeira vez, a Shirley também, um chororô danado. Enfim, o que isso comunica para você? Ele pode até te incentivar a ter um filho, você ficar inspirado com aquela situação e falar assim: foi legal. Mas você só vai entender isso de fato quando você viver isso, quando você experimentar isso, né? Shirley fala que uma das melhores sensações da vida que ela teve foi amamentar. Ela sente saudade de amamentar. Os meninos já estão grandes, né? Um tem 11, o outro tem 17, né? O Davi grandão, enfim. Agora, queridos, isso são as coisas boas da vida, que todo mundo vive, não é verdade? Uma mãe pode ter um filho, uma mãe pode amamentar, independente da sua fé. Amém? Agora, viver um processo de perda, amando a Jesus em primeiro lugar e se doando por Ele, querendo que a natureza dele seja desenvolvida em nós, aí é algo que só dá para viver com o Espírito Santo, querido. Eu posso partilhar algo com vocês, assim, em 2022, agora o ano passado, mais ou menos entre abril e maio. Vou falar rápido. Partilhar algo com o pessoal que a gente viveu muito difícil nesse ano. Estava partilhando com um primo que esse ano foi um ano de muitas perdas para nós, como família. E uma que a gente não esperava viver, foi viver um processo de aborto. Graças a Deus eu tenho 2 filhos, tenho o Lucas de 11, Davi de 17. Em abril e maio, entre abril e maio, Shirley ficou grávida de novo. Eu tenho 42 anos, né? Tinha 41 na época, Shirley tem 42. Ih, irmão, falei sua idade, vai ficar gravado, ó. Mas ela é gatona, você vai ver. Você vai olhar assim: Ih, não, esse aí tem 28. Queridos, o que aconteceu? O Senhor já tinha falado conosco um tempo atrás que não nos daria mais filhos naturais. Mas quando chegamos aqui no Rio, mais ou menos em abril, fomos surpreendidos com uma gravidez. Já começamos a amar a partir dali e fomos para Deus, né? Falei assim: então ouvimos errado, né? Entendemos errado o negócio. Por fim, passamos por um processo de aborto. Mas eu queria, sem contar o processo todo, uma das coisas, só uma das experiências nesse processo de perda que mudou minha vida e da Shirley. Eu creio assim. No dia que aconteceu o evento da perda, a gente foi para o hospital, e na entrada do hospital estava só eu e ela sofrendo muita dor, já sangrando, ficou ali na recepção. Uma moça veio e ajudou ela ali gratuitamente, começou a ajudar ela ali. Enquanto eu dava entrada ali nos papéis, eu falei: gente, está na emergência, ela está sangrando. E eu, desesperado ali, e uma moça veio e socorreu ela. Eu nem dei muita atenção a ela, fui viabilizar para ela entrar. Entrou, aconteceu todo o processo. Quando terminou, nós oramos. E aí eu perguntei para a enfermeira, eu falei assim: poxa, não dá para dar uma melhorada aí, né, para a gente poder ir embora? Ela falou assim: não dá. Então a cena é a seguinte: a Shirley estava com as pernas bem sujas, bem ensanguentadas, com sangue, aquele sangue mais seco, mais outras substâncias que eu não sei nem dizer o que é. Limpou ali mais ou menos. Ela já estava com a calça suja, colocou uma fralda nela. Eu falei assim: agora vem para casa. E ela ainda sentindo muita dor. E ela andando com muita dificuldade comigo ali, passando pelo meio do hospital com várias pessoas. Eu olhava para aquilo e falei assim: nossa, eu nunca vi minha esposa numa condição de vulnerabilidade tão grande na minha vida. E aí quando nós passamos pela recepção, ela para, olha para mim, olha para a moça que estava lá na recepção. A moça olhou para ela, aí ela falou assim: eu perdi. Aí a moça até falou assim: mas fica bem. Aí a Shirley começou a cair em pranto, falando comigo: esse amor, ela está aqui porque ela já perdeu 2 e ela não tem filho nenhum.
nós, graças a Deus, nós temos 2 filhos. E ela começou a chorar copiosamente por conta da moça. E nós paramos ali, começamos a orar, e eu comecei a chorar junto com ela. Isso até hoje, assim, algo que mexe muito comigo, porque eu nunca vi uma expressão de amor dessa natureza, de ter compaixão por alguém num momento de extrema vulnerabilidade que estava vivendo. Nós fomos para o carro ali orando e chorando por causa da moça. Aquilo me tocou profundamente. Eu nunca esqueci aquilo. A Shirley, ela tinha todo o direito de passar reto ali, nem olhar para o lado. Mas ela parou para olhar e ter compaixão de alguém que estava sentindo também uma dor, e talvez uma dor até pior do que a dela. Queridos, todos aqui lembram do exemplo de Abraão quando vai oferecer Isaac. Não lembra? E a Bíblia conta com bastante detalhe em relação àquele processo ali de Abraão. Mas você já reparou que fala pouco a respeito de Isaac? As duas coisas que a gente vê a respeito de Isaac: em algum momento que ele pede e despede ali os servos, sobem eles juntos. A Bíblia fala, os 2 juntos sobem, só os 2. O filho já conhecia a tradição e sabia que precisava de um cordeiro. Ele pergunta: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si, amém? Não cita mais nada a respeito de Isaac. Só fala que ele, com as mãos atadas, no altar, no momento que Abraão vai oferecer, Deus manda parar. E a perspectiva de Isaac? Você já parou para pensar? Ele não resistiu, não perguntou, não questionou. Pensa a cena comigo, o altar aqui, pronto. Ele chega para o pai, ali velhinho, ele podia sair correndo ali, ó. Ele chega, dá as mãozinhas, deita e espera o pai matar ele. É a primeira alegoria, né, de que seria o sacrifício de Jesus por nós. Eu creio assim. Agora, será, queridos, que nós estamos disponíveis para ser Isaac? Amém? Se nós já fomos ressuscitados com Cristo e a natureza de Deus já está em nós, a melhor forma de você expressar o amor que expande é você desenvolver esse amor, porque ele já está aí, ele só precisa ser mostrado. Tem gente que fala assim: aumenta o amor, né, Senhor, pelo perdido. Na verdade, a gente só precisa de uma oportunidade para expressar esse amor, desenvolver esse amor, ao ponto que esse amor possa ser percebido pelo próximo que está de você, pela pessoa que está mais próxima de você. Queridos, meu coração enche de alegria quando o meu filho mais novo ou mais velho, um olha para o outro, ou olham para mim, e eles falam assim: papai, eu te amo. Às vezes eu acordo de manhã com isso, vou dormir com isso: papai, eu te amo. Meu coração fica quentinho com isso, né? Eu gosto, quem não gosta, né, de ouvir um te amo de um filho? Agora, querido, você quer ver eu me emocionar e meu coração arder profundamente? É quando eu vejo os meus filhos dando a vida um pelo outro. Quando um chega assim, às vezes teve uma vez que aconteceu uma situação entre eles, né? E eu ia disciplinar o Davi. Aí o Lucas entra na frente: papai, não faz isso não. Não faz isso não, não deixa, faz isso por ele não, porque eu também tive uma parte nesse negócio. E era culpa do Davi mesmo, mas eu vi assim a intenção dele, a expressão dele de proteger o irmão. Será que nós temos feito isso, queridos? Não é possível se encher ou do Espírito Santo enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos. Franco fala muito sobre isso. Da mesma forma, é impossível nós expressarmos o amor que já há dentro de nós, se nós não exercitarmos isso, se a gente não se disponibilizar a inclusive sofrer o dano. Para concluir, queridos, nesse texto que a gente falou lá no começo, falando que nós queremos ser uma família de Deus, semelhantes a Jesus, ele começa falando que ele vai prover todas as coisas, né?
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, fique tranquilo. Ele vai te prover o traidor, Ele vai te prover o ladrão, Ele vai te prover a pessoa que vai ser injusta com você, Ele vai te prover a pessoa que vai te ferir. Ele vai prover tudo isso aí. Para quê? Para quê? Para que a natureza de Deus possa ser de fato desenvolvida em você, para que nós possamos ver Cristo em você. Não é sobre ter uma vida plena aos olhos humanos. É alguém que tem saúde, tem dinheiro, está com as contas pagas, está com os filhos bem. Agora, uma vida de quem ama o Senhor e quer viver com Ele pela eternidade, é perceber que de alguma forma o amor dele é expressado na sua vida, independente da sua condição. Porque nós não vivemos, queridos, com base nas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas sim olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes, queridos, o que eu queria pedir para vocês, em nome de Jesus, esteja disponível para amar. Independente se a pessoa concorda com você, independente se a pessoa está aqui caminhando com você no teu meio, independente se ela crê nas mesmas coisas que você, independente se ela vai fazer alguma coisa por você, independente até do caráter dela, né? Estava comentando com um primo, Jesus escolheu Judas, sabendo que ele era ladrão, ainda deu a bolsa para ele. A gente estava falando, assim, nossa, se fosse no nosso meio hoje, tu imagina, pensa vocês aí, tem aqui no meio da mesa, tem um camarada que notoriamente é bandido, ladrão. E aí o primo falou assim, ó, e esse cara vai cuidar da conta dos irmãos aí. É esse cara aí. Mano, mas ele está roubando. Você é né? Você é incompetente mesmo, né? Como é que você pega e dá uma responsabilidade dessa para um ladrão? Jesus era dessa linhagem aí, que gostava de um desafio, né? O tempo que a gente vive, querido, será que você está disponível para amar até mesmo aquele que não crê nas mesmas convicções políticas que você tem? Amar aquele que votou no outro candidato que você votou, não sei nem quem você votou. Será que tu está disponível para amar ele? Ou você prefere a sua justiça? Né? Queridos, não deixe que, assim como no primeiro texto, quando Jesus fala sobre aqueles que tinham as necessidades deles, é para que eles não fossem guiados pelas suas necessidades. Para aqueles que se acham que estão suficientes e satisfeitos, que eles pudessem ter um referencial na eternidade, pudessem desenvolver a natureza de Deus em vocês. Sabe o texto que eu citei, falando lá em João, que eu não vos conheço? É o mesmo texto que é usado lá na referência de Jesus na parábola das 10 virgens. É a mesma frase. Quando as virgens imprudentes chegam lá e o noivo fala assim, eu não vos conheço. Então, não importa muito como é que a gente começou a jornada, mas sim como nós vamos terminar ela. E para nós podermos terminar nossa jornada queimando, nós precisamos da reserva que as virgens prudentes tinham, que é o Espírito Santo vivendo conosco, para que Ele possa nos capacitar a exercitar esse nível de amor que a palavra nos propõe, porque é impossível viver isso pela força do teu braço, porque a sua humanidade sempre vai te proteger, a sua humanidade sempre vai te colocar numa situação de você evitar essas coisas. O que vai te capacitar para viver isso aqui é só o Espírito Santo. Para aqueles que ainda não conheceram o amor de Jesus, para aqueles que ainda não experimentaram o que é esse amor, hoje eu te digo, o Senhor continua te amando, Ele continua disponível, esperando por você, para que você possa também viver esse amor. Quando a gente olha ali em Mateus 18, a gente sempre olha uma referência ali, também uma outra parábola, onde Jesus fala de um senhor que veio acertar as contas com seus servos. Pensa que Jesus hoje está aqui disposto a acertar as contas contigo, pagar a tua dívida, mesmo ela sendo impagável. Amém?
O que você precisa fazer agora? Só se entregar a esse caminho. Na verdade, para aqueles que também que já creem, para aqueles que acham que está tudo bem, se entregue um pouco mais. Eu queria concluir com o texto de Efésios 3,14. Pode projetar para mim, por favor? Efésios 3,14. Ixi, eu já passei da hora. Vamos concluir aqui. Amém? Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também, por meio da fé, que Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Essa também eu faço com a minha oração para vocês hoje. Sobretudo, que haja alicerces e raízes no amor. Porque é somente dessa forma que a natureza de Deus será desenvolvida em nós. Nossa vida com o Senhor só faz sentido se nós de alguma maneira estivermos sendo aperfeiçoados no amor. Amém, queridos? Vocês creem assim? Amém? Então, em nome de Jesus, eu queria pedir que nós possamos, nesse momento, fazer uma reflexão juntos aqui. Eu gostaria de pedir, em nome de Jesus, que você possa perguntar ao Espírito Santo: me revela a minha condição hoje. Se eu de fato estou disponível para amar como Jesus amou. Se de fato hoje a minha caminhada revela alguém que quer desenvolver ou aperfeiçoar esse amor, viver esse aperfeiçoamento no amor. Em nome de Jesus, queridos, para que a gente possa alinhar o nosso caminho do destino, eu preciso saber onde está a nossa origem, é preciso saber onde nós estamos. Porque, queridos, se de alguma forma você não tiver o amor do Senhor, ou tua vida não tiver baseada nesse amor, é tempo de se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Porque por mais que você seja um irmão permanente em toda a rotina que é proposta por essa comunidade de fé, se tudo que você faz não promove a relação, não desenvolve esse amor, até hoje você estava perdendo tempo. Em nome de Jesus, queridos. Amém? Posso orar com vocês? Façam a oração de vocês, não esperem a minha, amém? Reflitam no Senhor sobre isso. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez clamar a Ti, para que Teu Espírito Santo venha trazer revelação aos meus irmãos, para que Teu Espírito Santo venha trazer o convencimento do juízo, do pecado e da justiça. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos converter dos nossos maus caminhos e estarmos disponíveis para viver uma vida que expressa o Teu amor, que não é mais baseado em circunstâncias, não é mais baseado em condições naturais, mas é aquela que olha para Ti com fé, que o Senhor está gerando e aperfeiçoando os nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti. Tu és o óleo, aquela reserva de óleo que mantém a nossa candeia acesa,
aquele óleo que nos fortalece, Senhor, para expressar esse amor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa encorajar os meus irmãos aqui a viver uma expressão de amor que não está mais limitada a condições, que não está mais limitada a simplesmente a um entendimento, que não está limitada mais a uma justiça humana, que não está mais limitada a referências naturais, mas crendo que o Senhor é soberano sobre nós e sobre tudo. Nós queremos, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo. Obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, o seu compromisso conosco é que a sua natureza seja desenvolvida em nós, e nós te agradecemos por isso, por todo o tempo de tribulação e dificuldade que o Senhor tem nos dado. Nós queremos nesse processo, Senhor, demonstrar amor, em nome de Jesus. Nós queremos sair daqui, Senhor, encorajados para amar o perdido, para amar aqueles que estão longe de nós, para aqueles que deram as costas para nós, para aqueles que nos traíram, para aqueles que mentiram, para aqueles que nos injustiçaram. Nós queremos sair daqui dispostos a amar, Senhor, aquele que nos feriram, Senhor, em nome de Jesus. Amar como o Senhor amou, dando a vida, Senhor, por eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, porque com a força do nosso braço, com o nosso entendimento, nós não conseguimos. Mas nós levantamos as nossas mãos, Senhor, nos rendendo a Ti, nos entregando a Ti, crendo que o Senhor vai nos ajudar, nos ensinar, nos capacitar pelo Seu poder que vem através do Teu óleo. Em nome de Jesus. Derrama do Teu óleo sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, sobre todos os meus irmãos aqui, sejam cheios em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, se no nosso meio ainda tiver alguém que ainda não conhece esse amor, que ainda não viveu esse amor, ou que em algum momento até se dispôs a viver esse amor, mas deu as costas para Jesus e decidiu viver sua própria vida, hoje o Senhor quer se reconciliar contigo. Ele quer acertar tuas contas hoje, em nome de Jesus. Se você estiver nessa situação, querido, levanta a tua mão, vem até aqui, em nome de Jesus, porque eu tenho fé que essas pessoas que estão aqui, os outros que já conheceram desse amor, querem exercitar esse amor contigo, querido, em nome de Jesus. Aqueles que até agora estavam caminhando numa perspectiva natural, simplesmente pelo serviço, sem amor, sem compaixão, sem piedade, sem olhar para o próximo como Jesus olha, sem o óculos de Jesus, sem a revelação do Espírito Santo. Se até agora, querido, você se sente perdido dessa forma, mesmo caminhando nessa comunidade de fé, em nome de Jesus, vem até aqui para que a gente possa orar por você, que a gente possa impor as mãos sobre você, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Senhor. Tu és santo, Tu és maravilhoso, e não há outro como Tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Nós erguemos as nossas mãos a Ti, Senhor, rendidos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Sem o Teu amor, Senhor, sem o Teu amor, Senhor, nós não podemos prosseguir. Não vale a pena, Senhor, prosseguir com a nossa vida sem o Senhor, sem o Teu amor. Nós queremos o Teu amor, Senhor. Nós queremos expressar o Teu amor com todos aqueles que estão próximos de nós. Que o Teu amor em nós seja de fato e verdade, não só de discurso. Não é algo que simplesmente está no nosso entendimento, mas que seja vida percebida entre nós, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, nesse meio do Teu povo, Senhor, evidências do Teu amor, em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Tu és santo, Tu és maravilhoso.